Olá, está começando mais um programa Câmara em Foco, aqui pela sua TV Câmara, canal 5.3, você já sabe, nosso encontro semanal trazendo diversos convidados aqui na nossa programação. Toda semana um convidado diferente. Lembrando que o programa Câmara em Foco você pode assistir também no nosso canal no YouTube, não só esse de hoje, como todos os outros programas estão lá para você assistir quantas vezes você quiser. Nosso convidado de hoje é professor, pesquisador, produtor cultural e fotógrafo. Vamos conversar hoje com o Neto Macedo. Muito obrigado, Neto, pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui na TV Câmara pela primeira vez. Agradeço muito o convite. Para nós, né? E a gente conversando aqui nos bastidores um pouco, no final todo mundo conhece todo mundo, né? Sim. Aqui em Montes Claros, é uma cidade que cresceu muito e permanece pequena, né? Exatamente. Para quem não sabe, né, o nosso querido Neto Macedo é filho do grande Fernando Macedo, uma pessoa muito importante dentro do contexto político da nossa cidade, que nos deixou recentemente e que realmente é uma figura que todos nós conhecemos pela sua ligação com a política de Montes Claros, grande cidadão. Bom, agora vamos falar um pouquinho do início da sua carreira. Na atualidade você é produtor, é professor, é fotógrafo, mas como é que foi o início de tudo isso? Nailã, eu acho que eu tenho um tipo de pensamento que eu gosto de chamar de pensamento arborizado, que eu vou estendendo os galhos assim e encostando nas coisas que vão fazendo sentido, sabe? Então, desde criança eu tive um contato muito grande com leitura, com música. Minha mãe me forçou a fazer conservatório. Agradeço muito ela ter forçado, porque no início eu não queria. E esse contato com artes, com cultura, com pessoas foi sempre uma constante na minha vida. Então, quando eu escolhi seguir, me enveredar por esse caminho, foi meio sem querer, querendo também. Eu cheguei a fazer a Universidade de Direito, a Faculdade de Direito, na Santo Agostinho, até o terceiro período, mas larguei para ir para a publicidade, onde eu estou até hoje. É comunicação, na verdade, né? Eu sou graduado em comunicação, com ênfase em publicidade e propaganda pelas antigas Pitágoras, que hoje é a AFIA. E fui professor durante um tempo lá também. Então eu comecei assim, e a partir disso eu encontrei a fotografia lá dentro, tive aulas com a professora Marta Verônica e Júnia Rebelo, nossa secretária hoje, foram minhas primeiras professoras de fotografia, e disso eu fui indo para o lado do vídeo, lá também eu tive a oportunidade de trabalhar com produção de música mesmo, em estúdio, essas coisas, então foi uma coisa muito aberta, assim, eu fui pegando as oportunidades que foram aparecendo. Então, essa questão cultural, você até falou da sua mãe aí, mas o grande passo, o grande incentivo foi ela, embora você não soubesse, mas a questão cultural foi entrando na sua veia, né? Foi, exatamente. Principalmente pela leitura, eu acho. Desde criança eu lembro minha família falando, né, é meio doido, que ele gosta de ficar lendo ali no canto, fica lendo os livros, etc. Eu sempre gostava de conhecer coisas diferentes, né? Desde criança eu tinha muito interesse por estudar inglês a princípio, então eu ficava naquela de pegar dicionário, pegar livrinho em inglês, eu ia na biblioteca municipal daqui de Montes Claros, encontrar livro lá e essa sempre foi uma constante. Acho que essa busca por coisas diferentes, né? Essa overdose de dopamina, tá sempre, igual quando a gente está na internet hoje. Exato. E a gente fala que hoje é um vício. Exato. Eu já tinha esse vício desde antes de existir redes sociais. Mas você se considerava um jovem inquieto ou um jovem curioso? Inquieto e curioso, com certeza. Curioso sempre, até hoje. Até hoje. Então eu tenho muitos interesses assim que vão aparecendo e eu vou agarrando. Eu não fico negando o estudo desses interesses e esse aprofundamento, né? A gente pode dizer que hoje, então, a cultura e a arte tomaram conta assim, da sua vida de uma maneira quase que total? Quase que com certeza. Eu acho que tudo que a gente faz na vida é cultural, né? Às vezes a gente acha que o que a gente faz não tem a ver com cultura. Eu dou como exemplo a exposição Faces do Mercado. Eu sei que a gente não falou dela aqui ainda, mas eu fui lá fotografar os feirantes do mercado municipal porque eles fazem parte da cultura de Montes Claros. Verdade. Mas muitas vezes, quem está ali no dia a dia, na labuta do comércio, ele não se vê como a parte integrante da cultura. Verdade. Entendeu? E são, né? Então, acho que todos nós estamos inseridos nesse cenário cultural daqui de Montes Claros, da região nossa. Você falou que era um jovem, né, voltado para a leitura. Neto, eu não vou perguntar a sua idade, mas você é uma pessoa jovem. Você acha que falta isso hoje? A cultura ser inserida, a leitura ser inserida no contexto? É uma pergunta difícil para responder assim de supetão, mas eu acho que as condições que permitem a pessoa ler mais ou menos hoje
elas são diferentes, entendeu? Eu acredito que leitura no Brasil nunca foi algo incentivado. E eu, por um acaso, acabei gostando e me enveredei por esse caminho de ler muito, de procurar coisas novas. Eu acho que hoje as pessoas têm mais acesso à informação do que quando eu era criança. Exato. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Mas eu não sei se esse acesso é bom ou ruim, sabe? Mas eu não posso julgar também as pessoas, né? Claro. Até eu mesmo, muitas vezes sou taxado de doido, porque eu gosto de assuntos diferentes. Então eu não vou julgar outras pessoas também que gostam de outros assuntos. Tá certo. E buscam outros assuntos. Mas de qualquer forma, o conhecimento ele é sempre importante, né? Sim. Acho que aprender é muito bom. Acho que pra mim, né, aprender é muito bom. Qualquer coisa, assim. Enquanto eu tô aprendendo, eu tô me sentindo bem, assim. Às vezes a gente fica parado, você tá sentindo assim, que você não tem nada novo, tá aquele marasmo do dia a dia. Eu trabalho num trabalho que às vezes é repetitivo também, né? Eu sou assessor de comunicação no Unimontes, lá junto com a Jussiene Abreu, sua colega jornalista, com o reitor Wagner também, Santiago. E muitas vezes o nosso trabalho ele é burocrático, né? Nem todo dia é novidade. Exato. Mas esses espacinhos que a gente tem para aprender uma coisa nova sempre são muito, assim, refrescantes, revigorantes para a mente da gente. Tá certo. Bom, Neto, como é que foi a experiência como sócio de agência de propaganda para atender grandes clientes da indústria e do varejo nacional? Quando eu entrei no curso de publicidade, eu acho que o mercado de Montes Claros era muito diferente. E eu acho que essas turmas de publicidade que a AFIA vem formando até hoje, elas mudaram bastante. Antes Pitágoras, né? Depois Unifip MOC, agora a AFIA. Mas é um curso que está lá até hoje, em funcionamento, e ele mudou muito a cara da publicidade em Montes Claros. Se profissionalizou muito, sabe? Eu faço parte de uma leva de pessoas jovens que entraram na publicidade não pela prática, mas pela teoria primeiro. A gente foi para a universidade estudar e lá dentro a gente entrou em contato com outras pessoas de outras faculdades também e assuntos mais teóricos. E a gente trouxe isso um pouco para o mercado de Montes Claros, que era muito mais prático. Né? A maioria das pessoas que trabalhavam com publicidade em Montes Claros e no jornalismo também são pessoas que vieram da prática, né? Exato. E eu acho que isso moldou muito esse mercado de Montes Claros. E eu tive essa experiência tendo agências, né? Eu fui o fundador da Agência Elefante e produtora que existe até hoje, com o Samuel Reis. E depois com o Lado Labs, né? Numas idas e vindas que eu tive morando em São Paulo e BH. Então foi uma experiência muito... E tem sido, na verdade, uma experiência muito boa. Porque eu ainda atendo alguns clientes aqui. Mas agora como fotógrafo, né? Como autônomo, eu faço a parte de produção. Eu entrego vídeo ou então fotografia. Você falou, né, de um período diferente da publicidade. Quando você começou, quais os principais desafios que você entendeu naquela época para atender grandes clientes? Primeiro que eu não comecei atendendo grandes clientes. Eu comecei com muito louvor, com muita honra, na Flagra Comunicação, atendendo grandes clientes por meio da Flagra, né, com o Caíco e com o Selma. Eu era redator lá. E depois, quando eu saí e montei a minha própria agência, junto com o Samuel, a gente começou pegando clientes pequenos, sabe? Mas ao longo do tempo, a gente conseguiu também acessar clientes maiores aqui dentro de Montes Claros. E até alguns trabalhos de clientes de fora também, sabe? Até de fora do país. E é um crescendo, né? A carreira é sempre um crescendo, a gente vai fazendo mais coisas e mais coisas. E eu acho que o mercado de Montes Claros forma a gente, Nailan, inclusive você também, talvez todo mundo que está aqui, os profissionais de comunicação muito multifacetados. A gente tem que aprender a fazer muita coisa, porque a gente sempre trabalha em equipes muito reduzidas. Exato. Então a gente escreve, às vezes dirige, às vezes produz, às vezes faz uma coisa ali, às vezes pede um conselho ali que a gente não sabe fazer. E eu acabei passando por todas essas áreas assim, da comunicação, eu acho, sabe? Menos no jornalismo. No jornalismo eu tenho pouca experiência. Mas você nunca falou uma verdade tão grande, né? Aqui a gente joga nas 11, né? Exatamente, joga nas 11, às 11, com certeza. Bom, você teve a publicação de um ensaio na revista Playboy? Tive, né? Nessa carreira minha de fotógrafo, eu comecei a fazer fotografia de nu. Eu tive um projeto de fotografia de nu online, na época, a partir de 2010, mais ou menos, e chegou a fazer bastante sucesso no Brasil. E isso me permitiu viajar, porque eu comecei a viajar para poder fazer ensaios, e comecei a fotografar mais pessoas, e eu comecei a dar cursos de fotografia de nu, que é uma fotografia de nu mais voltada para a naturalidade, menos pousado, menos Photoshop. Na época teve até uma repercussão boa, assim, online, algumas matérias de revista, de nicho, do meio. E aí, nesse meio tempo, quando eu estava também morando em São Paulo, fazendo um meio de campo entre Montes Claros e São Paulo, eu fiz alguns contatos lá e tive um ensaio publicado na Playboy. Então foi uma honra também, porque quando eu era criança, eu lembro de ver as revistas. Exatamente. Né? E eu nunca ia imaginar que um dia um trabalho meu estaria lá, naquela revista. Bom,
e aí vai a pergunta, né? São duas perguntas em uma só. Como é que isso repercutiu, né, para o seu currículo profissional e também como é que você encampou, né? Como é que você internalizou essa questão de ter um trabalho publicado numa revista de proporção nacional e internacional? Eu acho que esse tipo de coisa, eu não falo nem só do Playboy, porque Playboy é um ícone conhecido de todo mundo. Exato. Mas a gente tem outras revistas, tipo a Lomography, que é uma revista internacional, que eu publiquei trabalhos de retratos com fotografia analógica. E outros veículos, esse tipo de publicação, ele não traz dinheiro pra gente, mas eles trazem uma espécie de reconhecimento e uma espécie de prêmio, né, que outras pessoas podem reconhecer. É verdade. Porque quando pessoas mais distantes da gente, fora de Montes Claros, reconhecem o trabalho nosso, é interessante. Acho que todo mundo acha legal. Eu fico orgulhoso quando algum amigo meu, alguma pessoa que eu conheço, independente do campo, é reconhecido fora de Montes Claros. Né? Vamos citar a Marina Senna, por exemplo, que é um exemplo recentíssimo, né, e que está super reconhecida no resto do Brasil, sem querer me comparar, é claro. Mas é importante, a comparação é válida no sentido de que a gente fica feliz com o sucesso de outras pessoas. Com certeza. A gente tem que ficar porque, na verdade, essas pessoas vão abrindo, né? Elas vão abrindo possibilidades, né, para a região. E a gente consegue se mostrar também como nós aqui do Norte de Minas. Acho que a gente é meio bairrista, né? Eu não sei se você é igual eu. Totalmente. A gente é mineiro. Não abrimos mão de sermos mineiros, mas a gente sabe que a gente é um mineiro diferente. Totalmente. Né? A gente é um mineiro aqui do Norte. E toda vez que uma pessoa daqui faz alguma coisa para fora, pra gente é interessante. Porque posiciona a gente, olha, estamos aqui, existimos. Verdade. Igual o baiano típico existe, igual o carioca, o capixaba, o gaúcho, né? Então isso é legal para um estado tão grande, né? Não é só uma mina, são várias minas. É verdade, muita dimensão, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a gente é diferente de qualquer coisa. A gente aqui do Norte de Minas, né? Sim. Porque o nosso dialeto, ele se assemelha ao baiano, mas não é. Se assemelha ao mineiro, mas também não é. Né? E a gente tem coisa muito própria. Então, quando a gente consegue ultrapassar essas fronteiras, como é o caso das pessoas que você citou, como é o seu próprio caso, né? Então a gente se faz reconhecer. Nós temos uma cultura muito interessante e apaixonante. Pelo menos é a minha opinião. Eu tenho amigos que não são daqui, que vêm para cá e que gostam muito daqui, do Norte de Minas. Tirando o calor. O calor incomoda um pouco. Mas o calor, se eu analisar, o calor é na região inteira, né? Vamos falar disso também. Vamos falar desse amor pelo Norte de Minas também. Bom, você falou dos cursos livres, né? Então você atuou como professor de fotografia e vídeo. Fala um pouquinho para nós como é que foi desenvolver esse material diferente. Nailan, eu nunca tinha pensado em ser professor. E aí, logo que eu terminei o curso, uma das professoras lá, que é a Marta Verônica, que inclusive desenvolve o trabalho até hoje, está na Academia Feminina de Letras aqui de Montes Claros, acho que ela estava prestes a sair do curso, se aposentar, e Letícia Turano, que era a coordenadora do curso, me convidou para ser professor. E naquela época eu não conseguia apresentar nem meio trabalho, porque eu morria de vergonha de falar para as câmeras, igual eu estou falando aqui. Exato. Mas eu aceitei pelo desafio, falei, vamos fazer esse negócio. Mas eles me chamaram porque eles gostavam do trabalho que eu já fazia, como profissional. E aí, nessa de começar a ser professor no Pitágoras, eu gostei muito disso, gosto até hoje, é uma das coisas que eu mais gosto, assim, da minha vida é ensinar, aprender, dar cursos e conversar com pessoas, fazer essa troca, né? E pessoas foram me chamando me perguntando se, você não gostaria de dar um curso, você não dá um curso de fotografia? E eu comecei aqui em Montes Claros fazendo os cursos básicos para amadores, a maioria das pessoas eram hobbyistas, inclusive, pessoas que queriam fotografar por hobby. E depois eu fui expandindo por causa do projeto que eu fazia de fotografia de nu, com a fotografia analógica também. Eu dei muito curso de fotografia analógica, não da parte de câmera, mas da parte de laboratório especificamente. Sim. De fabricação dos químicos, desse processo, como manipular os químicos e fazer um químico para dar mais contraste, mais saturação, menos cor, mais grão. E aí eu fui expandindo. Igual eu falei com você, né? É uma árvore, os galhos vão se expandindo ali, é a mesma árvore. Exato. Mas cada galho vai para um lado um pouquinho diferente. É verdade, entendeu? Né? Inclusive, a gente pode dizer que a vertente da fotografia analógica hoje, assim, menos pessoas têm dominado isso, e você é um deles. Sim, a fotografia analógica, ela não vai acabar igual o vinil não acabou, mas ela virou um nicho, entendeu? E tem os seus prazeres de fotografar com analógico. Você concentra muito mais no que você está fotografando do que no que você já fez. Não tem tela. Então você perde muito tempo planejando, e depois que você fotografa, acabou. Você só vai ver depois de muito tempo, entendeu? Verdade. Então você tem uma chance, é diferente, porque o fotógrafo
que está com a câmera digital, que sou eu também, fotografo com digital, para trabalhar, claro, né? Você perde muito tempo ali olhando o que você fez, você volta, apaga a foto, repete. E no analógico você perde mais tempo se relacionando com o objeto que está na sua frente. Seja esse objeto uma paisagem, uma pessoa, ou um objeto, um produto, alguma coisa. Tem essa diferença intrínseca do negócio. Todos os erros, eu vou arriscar aqui, todos os erros que a gente pode cometer, eles têm que ser cometidos na mente antes do primeiro clique. No analógico, sim. É isso. Exatamente. Uhum. Depois a gente brinca e muito força a gente a pensar, né? Força a gente a pensar, porque no analógico você tem que saber dominar o processo. Inclusive, era uma barreira de entrada para os fotógrafos, vou citar aqui da década de 90, por exemplo. Exato. Que foram na época que eu comecei, eram os fotógrafos mais velhos, tinham aprendido na década de 90. Exato. Então eles gastaram muito dinheiro queimando filme antes de aprender a dominar o processo. E eu, como eu já nasci numa era que tinha câmera digital, eu aprendi primeiro com digital. Depois eu só terminei de aprender no analógico. Então eu gastei um pouquinho menos de dinheiro com filme verdade. do que essas pessoas. Mas é um processo que você domina. Bom, e eu até tive olhando a sua rede social e vi que você recebeu uma encomenda semana passada, muito importante, para participar de um processo. Esse processo que você está falando é o Deriva Cartográfica. Foi um projeto feito com, se não me engano, foi Léo de Blanc, com o pessoal de Uberlândia. E eles fizeram uma troca de filmes no Brasil inteiro. Certo. Escolheram 2 fotógrafos de cada estado, e aí, um no interior e um da capital. E aí esses fotógrafos receberam filmes fotográficos, fotografaram nas suas regiões, depois pegaram esses filmes, rebobinaram e mandaram para outros fotógrafos por sorteio para outros estados. E esses fotógrafos fotografaram em cima do mesmo filme utilizado pelo fotógrafo. Então, no fim, a gente teve um livro que já está publicado, que é o livro Deriva Cartográfica, onde você tem fotos ali de 48 a 50 fotógrafos do Brasil, e todas as fotos são duplas exposições. As minhas fotos eu troquei com a Fernanda Merizio, lá de Londrina. Então eu fotografei primeiro o rolo, depois ela pegou o mesmo rolo e fotografou por cima. Então você tem imagens misturadas de Londrina com Montes Claros. Interior do Paraná com interior de Minas Gerais. Espetacular. E aí, antes da gente chamar o intervalo, isso vai estar disponível? Está disponível online, tem uma página no Instagram e um site do projeto, que se chama Deriva Cartográfica, e tem um livro também. Mas infelizmente o livro ele foi impresso numa edição limitada, foi doado para algumas bibliotecas, eu tenho 2 unidades. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, vamos continuar esse bate-papo, está muito bom. Vamos falar aqui da experiência do Neto Macedo com a música e dos projetos dele, principalmente aqueles que ele acha importante dizer aqui, e é lógico a expectativa para o futuro. Você está conferindo o nosso Câmara em Foco, a gente volta já já. Estamos de volta, programa Câmara em Foco. Nós estamos entrevistando hoje o professor, fotógrafo, pesquisador, mestre de história, Neto Macedo. No primeiro bloco a gente falou muito sobre o início da carreira, experiências no mercado nacional e também os cursos oferecidos, aliás, do qual o Neto foi professor. Agora nós vamos falar um pouquinho da sua experiência com a música, Neto. Você atuou e tem atuado na produção de videoclipes musicais? Tenho, eu acho que esse tipo de produção pra gente aqui, né, Irlan, é interessante porque é o momento que a gente tem de exercer a criatividade. Porque normalmente, quando você está fazendo trabalhos comerciais, você está fazendo o arroz com feijão do dia a dia, trabalhando para empresas. E aí quando você pega um produto musical de uma banda, de um artista da terra também, principalmente, é o momento ali que você tem de exercer sua criatividade. E dar uma aparência visual para aquela arte sonora, né, que não tem visual. Então, eu tenho feito isso, já fiz algumas vezes, né, aqui em Montes Claros e fora também. É verdade, eu queria que você citasse pra gente 2 materiais seus que foram gravados aí e estão inclusive no YouTube. Eu acho que 2 interessantes pra gente ver, são 2 clipes da banda Tabu, que é uma banda de rock, de música autoral, daqui de Montes Claros, que é o clipe Descalço e o outro chama Manhã. Um gravado no Centro Cultural e o outro nas nossas paisagens de Botumirim, Exato. Que é aqui no norte de Minas.
E tem também o clipe de Balé dos Desengonçados, que uma amiga minha gravou, eu na verdade combinei com ela. Eu fiz uma música e falei, ó, se você gravar minha música, eu faço o clipe pra você. E ela gravou e o clipe tá aí também. Se vocês procurarem Balé dos Desengonçados no YouTube, é fácil de achar. Eu tive a oportunidade de assistir o Balé dos Desengonçados e também o Descalço. O Descalço, inclusive, o Neto cedeu pra gente aqui e está rodando no Vozes dos Gerais, aqui na nossa TV Câmara. Mas não satisfeito com isso, 2 músicas de sua autoria têm sido amplamente divulgadas, sendo que uma delas está na campanha cultural da TV Câmara, enaltecendo as belezas do norte de Minas. Eu queria que você falasse um pouco desse processo criativo. Eu estou envolvido com música desde que eu nasci, desde sempre, né? Eu sou de uma formidável família musical, da parte da minha mãe, principalmente. E essa entrada na música sempre permeou minha vida. E essas 2 músicas que você citou, que estão passando na campanha, não sei se são as 2, mas pelo menos uma eu vi o vídeo. Exatamente. É uma música que enaltece o Norte de Minas, que fala da saudade e também de se sentir norte mineiro. E são músicas que eu escrevi quando eu morava fora de Montes Claros. Porque a gente só se sente brasileiro mesmo, e nem brasileiro, talvez norte mineiro, quando você sai do lugar. Você tem a comparação. É verdade. Né? Você só sabe o que você é. Você sabe que eu imaginei que tinha sido isso, né? Mas estou te perguntando agora. Pois é. A gente só tem certeza da nossa identidade quando a gente se depara com outras identidades diferentes. É verdade. E aí, quando eu fiquei 1 ano fora do Brasil em 2018, uma espécie de ano sabático, e eu, ao invés de ir para países que todo mundo conhece, eu fui para a Geórgia, que é um paizinho do lado da Turquia, Sim. Uma antiga república soviética. E foi lá nesse misto de conhecer muita gente, mas ao mesmo tempo me senti muito sozinho, que eu escrevi essas músicas. E eu usei inteligência artificial para produzir elas. Sim. Agora, né? É um teste que eu fiz, mas o plano principal é que a gente consiga gravar com algum artista aqui da terra também. E a gente já está até em conversas com alguns deles e com certeza vai sair em breve. Ó, eu sei que alguém me prometeu que vai ter uma gravação, então estamos aguardando. Mas de qualquer forma, já é amplamente sucesso, muito comentado, né? Meu Norte de Minas é aqui. E também nós temos uma outra canção, o Neto já adiantou, ele também cedeu para a gente os direitos de utilizá-la aqui na nossa TV Câmara, e nós vamos fazer isso em breve. Mas muito importante, Neto, você falar dessa sensação de pertencimento. Você sabe que, você falando aí sobre a questão de ser mineiro, não ser mineiro, ser um mineiro diferente, ser um mineiro de um local das Minas, né? Eu me autodenomino geraizeiro, porque eu acho que nós estamos num local, nós estamos nos Gerais, né, das Minas, e volto a frisar, eu acho que a gente está num local bem diferente do que é o restante de Minas e até mesmo do que é o restante do Brasil. Então eu entendo que quando você criou com essa inspiração. Com certeza. A minha inspiração é aqui total. É a inspiração do geraizeiro, do norte mineiro, ou do mineiro do norte. Como queira, né? Exatamente. Mas você esteve na Suécia também? Estive na Suécia. Minha mãe morou muito tempo na Dinamarca. Ela voltou agora, mas ela morou muito tempo. Então eu tive essa experiência muito forte de ir para lá e voltar. Essa primeira vez que eu fui, que eu acho que é o projeto que você quer falar agora, que é o 2 na Trip. Na época eu fiz com meu amigo fotógrafo, Gui Soares também. A gente foi fotografar a Aurora Boreal, que foi um projeto, na verdade a gente ia só, vamos para Dinamarca porque tem uma casa para ficar. Certo. E esse negócio transformou-se num projeto de 30 dias e a gente fez uma romaria até o norte da Suécia. São aproximadamente 2.500, 2.800 quilômetros da Dinamarca até o norte da Suécia, no ciclo polar ártico, para fotografar a Aurora Boreal. E foi legal, né? Foi bastante legal. Muita gente acompanhou na época. Já tem uns 10 anos isso. A gente tem que refazer, né? O projeto. Como é que foi essa experiência? Conta pra gente. Foi uma experiência fantástica. Foi minha primeira vez, assim, numa viagem fora do Brasil, sozinho, lidando com problemas ali que você tinha que resolver. A gente tinha patrocinadores. E a Nordweg, por exemplo, o STB, que é o Student Travel Bureau, que era uma agência de intercâmbio. E esses patrocinadores tinham objetivos que a gente tinha que alcançar para eles, né? Então, teve esse desafio e foi interessante. Foi a primeira vez que a gente teve que se virar. Né? Na época eu nem falava inglês do jeito que eu falo hoje, mas assim, deu certo, deu tudo certo. O que a gente não resolve com o inglês, a gente resolve com a mímica. Exatamente. Teve uma comunicação visual lá, né? Exatamente. Teve uma língua de sinais meio... Na Irlanda, tudo que se você brasileiro estiver fora do Brasil, tem a palavra mágica, que é I am Brazilian. Aí pronto. Brazilian, Brasil, acabou.
nosso país abre portas em qualquer lugar. Eu já estive na Rússia, na Geórgia, na Ucrânia, na Europa inteira. Nunca fui na Ásia, pretendo ir na África, mas eu tenho certeza que vai ser a mesma coisa. Quando a gente fala Brasil, todo mundo abre um sorriso. Você falou de uma coisa que a gente está acompanhando, né? A gente acompanha. Você esteve em loco, mas a gente acompanha. A gente entende que o Brasil consegue dialogar com todas as culturas, né? Com certeza. A gente tem essa... Eu não sei exatamente por quê, mas até diplomaticamente o Brasil é assim. Sim. O Brasil está sempre em contato com todos os países. Ele é um país ativo. Sim. Ele está sempre se mostrando. Nossa música é fantástica, nossa comida é fantástica, nosso povo é bonito. Então, estou sendo fanista demais, né? Mas é verdade, as pessoas veem o Brasil como um país simpático. Mas aí o ufanismo é de alguém que esteve lá do outro lado, né? Com certeza, Então, pelo menos eu nunca fui mal recebido por ser brasileiro. Igual alguns amigos de outras nacionalidades que já me relataram situações de serem mal recebidos, porque não tem essa simpatia automática, igual quando nós temos quando somos brasileiros. É importante isso mesmo. Bom, vamos falar agora do Neto Macedo, mestre em História pela Unimontes. Conta pra gente aí sobre esse processo importante de pesquisa que culminou no mestrado. O processo de pesquisa do meu mestrado começou com minha vontade de fazer um documentário sobre uma figura que eu conheci viajando a Estrada Real de bicicleta. Eu saí de Diamantina, pedalei 35 km ali, indo para Milho Verde. Eu ia até Ouro Preto, né? Mas nesses primeiros 35 km eu parei no povoado do Val, que é o último distrito ali antes de entrarmos no município de Cerro. Sentei, pedi uma garrafinha d'água, comecei a conversar com o atendente, o dono do boteco, que é o Zé Braga, meu amigo Zé Braga. E ele começou a falar que o pai dele escreveu umas histórias lá do povoado. E eu achei aquilo interessante, ele puxou uns cadernos da gaveta, eram uns caderninhos daqueles pequenininhos escolares, e aí esses cadernos eram escritos de cabo a rabo, assim, à mão, com a história do povoado. Eu achei aquilo muito interessante, guardei aquilo na cabeça, e depois eu fui pesquisando mais, passei lá mais vezes, conversei com ele, e aí eu decidi fazer um documentário. E essa pesquisa começou assim sem querer, em 2012, 11, mais ou menos, eu não lembro exatamente o ano. Eu acho que o jornalista falou alto aí. O jornalista falou alto, mas era para fazer um vídeo mesmo, uma coisa mais voltada para o cinema, não tinha esse rigor científico que o mestrado em História me obrigou a ter, né? Exato. E em 2018, eu voltei lá, antes de viajar para fora, falei, vou gravar um tanto de entrevista aqui, porque aí eu vou tirar o ano de 2018, que eu vou estar viajando meio sem fazer nada, para editar esse vídeo. Nunca editei o vídeo, nunca fiz o filme, mas voltei para o Brasil e falei, quer saber? Eu vou pegar essas entrevistas e vou levar para o meu mestrado em História. E acabou se tornando uma dissertação que eu defendi agora na semana passada, agora em outubro de 2025, para quem estiver vendo aí no futuro. Exato. E se tornou uma dissertação que, na verdade, eu uso o Pedro Braga como fonte para reconstruir e tentar dar um pontapé inicial para construir uma história escrita do povoado do Val. Não sei se a gente tem tempo, mas eu posso explicar. Claro. Eu acho que o que chama atenção primeiro no Pedro Braga é que ele criou um sistema de correspondência fantasma lá no povoado do Val. Eu gosto de falar isso porque chama atenção. A pessoa, correspondência fantasma, ele escrevia as cartas, ia lá em Diamantina e postava para ele mesmo receber no Val. Por quê? Porque na década de 80 para 90, o Correio queria fechar o postinho de Correio que tinha lá. Para não fechar, por causa da baixa movimentação. Para isso não acabar, porque você não tinha mais crianças lá, não tinha casais jovens, as pessoas migraram para grandes centros, para estudar, para trabalhar. E para não acabar o posto, ele resolve fazer isso. E fica fazendo esse processo ali até mais ou menos 98, 99. E nesse meio tempo, nessa intimidade que ele foi ganhando com essa escrita, escrevendo esse tanto de carta para outras pessoas também que passavam por lá, inclusive esse processo dele fazer isso virou um filme que chama Narradores de Javé, da diretora Eliane Café, com o ator José Drummond, que interpreta o Pedro Braga, um personagem inspirado no Pedro Braga. E ele decidiu escrever a história do povoado, que ele sabia oralmente nos cadernos. E aí ele escreveu 17 cadernos, com toda essa história, a genealogia, a formação, as pessoas que foram os primeiros donos de terra lá, os nomes de alguns escravizados também da época, que são nomes que normalmente não aparecem na documentação oficial. Sim. Eu consegui achar na minha pesquisa os nomes dos senhores, que o Pedro Braga citava 150 anos depois. Achar os inventários, as compras de terra, mas não consegui achar documentos dos escravizados, só nos jornais. Nos jornais eu achava anúncios de escravos fugitivos, com esses senhores buscando escravos fugitivos, que iam para quilombos. Enfim, é uma história que eu não posso expandir demais aqui, porque é muito longo. Claro. Mas foi um trabalho muito enriquecedor, assim, e me serviu para conhecer muito sobre o Brasil como um todo, sabe? Esse processo de formação do Brasil
no século XIX, mesmo que estudando esse microespaço, essa microhistória lá do povoado do Val, que é um lugar muito pequeno, que tem 300 habitantes hoje, aproximadamente. Mas vamos entender uma coisa importante. Você falou do processo de pesquisa, dissertação, defendeu, parabéns pelo mestrado, Obrigado. né? É agora o mestre, mas você pretende documentar isso, trazer para o vídeo, trazer para a gente? Pretendo. Agora, o meu próximo passo é transformar essa dissertação, que para quem é pro público leigo é chatíssimo, é muito difícil você ler um trabalho científico. Uhum. Eu pretendo transformar esse trabalho, a princípio, num podcast, Certo. com 3 ou 4 episódios, de 20 minutos cada, contando uma história mesmo dessa pesquisa, e depois desse podcast lançado, até para me ajudar a organizar a cabeça e o roteiro, transformar isso finalmente em um documentário sobre o Pedro Braga e suas cartas e seus cadernos. Vai ser com certeza sensacional. Nós temos oportunidade de ver essas histórias, né? Bom, você já tem um documentário produzido também, né? Temos um documentário que foi idealizado pelo grande Murilo Maciel e a família Maciel também, foi um trabalho em conjunto. Ele chamou primeiro a Fabiola Vessiani, da Fulô Comunicação, que é a produtora executiva. Ela se juntou também com o Carlos Soyer, o Roy Chaves, depois a TT Rocha e a Rita Maciel no roteiro. Eu tenho que falar esses nomes todos? Claro! Porque é um trabalho de equipe gigantesco. Quem vê o filme, que tem 1 hora, é quase um longa-metragem, vai ver que lá nos créditos finais são muitos nomes que sobem, então eu tenho que falar os nomes dessas pessoas. E é um filme sobre a cavalhada. Começamos querendo falar sobre a cavalhada, e nesse trabalho em equipe, ali nas discussões, nas reuniões, se transformou em um filme que também homenageia Nivaldo Maciel, que foi uma grande figura de Montes Claros, e também vereador dessa casa. O Nivaldo foi vereador aqui. E foi um radialista, cantador, produtor rural, né? E virou uma homenagem a essa tradição, que foi capitaneada ali pelo Hermes de Paula, a última apresentação da cavalhada, 1957, e depois foi refeita, né, reensaiada, reencenada em 2023, eu acho, e agora 2025, para o filme. Então, é um documentário muito bacana. Em breve vai estar disponível no YouTube. Eu peço que vocês procurem Cavalhadas, uma homenagem a Nivaldo Maciel. Importante a sua direção no filme. Exatamente. Eu fui o diretor do filme, diretor de fotografia, e o editor também. A montagem do filme foi comigo. É sensacional, né? Você teve a oportunidade de assistir aqui no nosso Cine Catrumano. Com certeza a gente vai voltar a exibir esse filme também, além de estar disponível no YouTube. E para quem assistiu, é uma história interessante, porque tem princípio, meio e fim. A gente fica preso, né, pela história do filme e quer saber o final. Uma belíssima apresentação. Vale a pena. Se você não conferiu, vai ter a oportunidade de conferir depois no YouTube. A gente tentou fazer um filme que despertasse o interesse do Montes Clarense, mas que quem fosse de fora também assistisse e ficasse preso e quisesse entender que processo que era aquele, que aconteceu, como aconteceu e como funcionou. Eu acho que é interessante, o filme para qualquer pessoa. Neto, para a gente finalizar, você citou aí um projeto que está encabeçado, né, que é a questão da transformação da sua dissertação, mas nós temos novos projetos aí em vista? Temos novos projetos. A gente tem a exposição Face do Mercado, que aconteceu agora durante o mês de setembro no Museu Regional. Isso, é verdade. E eu estou pretendendo, já estou em conversa com a Secretaria de Cultura, fui muito bem recebido pela Júnia Rebelo, pela Nathalie também, e a gente está tentando levar essa exposição para a Festa do Piqui. Nem sei se eu posso falar isso aqui ainda. Olha só. Mas pode ser que aconteça ainda. Mas, independente, a gente quer expandir essa exposição e fazer mais coisas para o mercado, porque a gente acha o mercado um ponto de interesse muito legal da cultura montes-clarense, sabe? O mercado tem que ser cada vez mais valorizado e trazer pessoas jovens, né, para o mercado. Não que não tenha, nós temos jovens lá, sim, mas trazer cada vez mais jovens, porque são jovens que vão carregar a cultura e transmitir ela para frente. E a gente não pode deixar de dizer também que normalmente quando se fala mercado, associa-se sim às pessoas mais velhas, então acho que isso tem que mudar, né? Claro, e aí o mercado é de gente jovem e de gente velha também, de gente de todas as idades. É com verdade, certeza. Esse intercâmbio tem que acontecer. Isso, exatamente. Nós estamos chegando ao final do nosso programa Câmara em Foco. Tinha mais coisa para falar, né? Mas sempre tem. Você fica convidado para poder voltar aqui para a gente conversar mais sobre isso. Agradeço demais pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês. Honra toda nossa. O programa Câmara em Foco fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tchau, até lá.